Hoje eu quero falar um pouquinho com os irmãos aqui sobre alguns pontos importantes. Eu coloquei o tema dessa mensagem: Deus age em nosso favor de quatro modos. Quero falar desses 4 pontos que Deus age na vida da gente, da nossa vida. Quero pedir para você abrir a palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo 18. Mateus 18, versículo 21. E nós vamos discorrer aqui um pouco a Bíblia. Eu sei que eu tenho um pouco de tempo aqui, mas vou tentar aqui chegar no quarto tópico. Verso de número 21, capítulo 18 de Mateus, diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a sua dívida. E saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiro, e lançando mão dele, sufocou, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu companheiro prostrando-se aos seus pés, rogando-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Os irmãos podem ver aí o primeiro ponto desta mensagem. Eu quero falar sobre perdão. Perdão. Aqui nós vimos a história de 2 homens. Um que devia 10.000 talentos. E ele rogou ao seu patrão que deixasse ele ficar com a sua família, que pagaria a dívida. Eu acho que ele, olhando para ele, me disse: como esse cara vai me pagar 10.000 talentos? Tem dinheiro para pagar isso? Tá bom, eu vou perdoar você, tá? Você está perdoado, não deve nada. Ele, em vez de ter feito com o conservo a mesma coisa, não, ele não perdoou. Ele não perdoou. E eu quero falar aqui para os irmãos que o perdão
ele traz a cura. Não só para os irmãos que estão aqui, mas acredito que alguém está nos assistindo aí, deve ter alguém aí na igreja. Deve ter uns 2 aí nos assistindo aí. Não só para você que está aqui, mas para aqueles que estão nos assistindo agora. O perdão, ele traz a cura. A mágoa, ela gera depressão, ela gera câncer. Mas quando a pessoa perdoa, a pessoa é curada. Vamos lá para o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo de número 12 ao 15. O que é perdão? O perdão é a exoneração da pena das ações pecaminosas do homem. É a exoneração da pena pecaminosa das ações do homem. Ele foi exonerado do seu pecado, da sua culpa. Isso é o perdão. E o perdão, irmão, não é aquele perdão que eu chego para o irmão Antônio, olha, você está perdoado, mas não chega perto de mim. O perdão diz que você perdoa, o perdão nos faz aproximar da pessoa, sem mágoa, sem rancor, você não sente nada. Você lembra que a pessoa fez algo com você, mas você lembra sem nenhuma raiva. Só se tiver amnésia, que não lembra, né? Você lembra, mas você não tem raiva. O perdão, ele nos aproxima das pessoas. Os irmãos estão entendendo? Colossenses 3, versículo 12 ao 15. O que é que diz aí? Vamos lá, igreja, leia. O 13. Tá uns andando de jumento e outros de cavalo, né? Mas tá bom. Um vai na frente, outro vai atrás. Diz assim, ó, o verso 13. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Suportar e perdoar. Não é só suportar, tem que suportar e perdoar. Irmão, a igreja, ela tem que andar contramão do mundo. O mundo não perdoa, o mundo mata, o mundo destrói. Mas a igreja não, a igreja tem que ser diferente. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Porque, irmão, quem não perdoa não merece perdão. Eu vejo o maior perdão na Bíblia foi Jesus. E quando ele fez aquilo, irmão, ele nos deu uma aula, uma escola. Os irmãos entendem assim ou não? Que tudo que Jesus fez, não foi à toa, foi pensando em nós. E aquilo que ele fez foi nos mostrando que independente da situação, eu e você também precisamos perdoar. É fácil você perdoar uma pessoa que matou seu filho? É fácil fazer isso? Irmão, perdoar não é fácil não, irmão. Perdoar é sacrifício. Perdoar é doído. Eu não sei se vocês viram um vídeo de uma mulher que foi na cadeia e disse assim, eu vim aqui só para perdoar você, porque você matou o meu filho. Você vê a situação, irmão? Então, irmão, perdoar não é fácil. Jesus, depois de tudo que passou com ele, ele olhou para o céu e disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Qual foi a outra pessoa que perdoou na hora da morte? Sendo apedrejado. Estouraram a cabeça dele de uma pedra. O corpo dele, jogaram pedra dele, tudo quanto é lado. Diga comigo, quem perdoa, vê os céus abertos. Você quer ver Deus abrir o céu sobre você, irmão? Perdoa o seu irmão. Porque o que a gente diz? Estou falando a todo mundo.
incluindo eu aqui também. O que a gente diz? Não foi eu? Se ele quiser, vem me pedir perdão. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina é perdoar quem nos machuca, perdoar quem nos afronta. E Estevão estava sendo apedrejado. E quem estava lá apedrejando ele também? Saulo, estava participando. Contudo que quando ele morreu, pegaram as vestes dele e colocaram nos pés de Saulo. Mas ali ele disse, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E quando ele olhou para o céu, ele viu o céu aberto. Deus e o seu filho sentado à sua direita. Aquilo, irmão Antônio, foi um transporte para ele chegar na glória. E o versículo de número 14. O que diz aí, igreja? Vamos lá, agora vamos ler compassadamente. Vamos lá, 1, 2, 3. Para aí, igreja. Depois de você ter perdoado, o seu coração está limpo. Ele diz, e sobre tudo isso o quê? Depois de você ter perdoado, depois de você amar, depois de você abraçar, depois de você se aproximar, e sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Põe o 15 aí. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecido. Vamos lá para Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Qual é o primeiro ponto das 4 coisas que Deus quer de nós? É o perdão. Primeiro é o perdão. Mateus capítulo 5, 6, versículo 14 e 15. Olha o versículo 14. Por quê? Vamos lá, igreja. Por quê? Segura aí. Porque se vocês perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. E se eu não perdoar, Ele vai me perdoar? Vai? Não. Não. Conseguiu sair. Se nós não perdoa, você acha que Deus vai perdoar nós? Como que é a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou? Alguém sabe aí? Alguém sabe a oração do Pai Nosso? Quem sabe fazer aí? Você sabe? De cor não? Quem sabe de cor? Faz a oração do Pai Nosso. É a oração que Jesus ensinou a fazer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso, para aí, só até aí. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, aqueles que nos ofendeu. Quem não perdoa, tem como fazer a oração do Pai Nosso? Tem, irmão? Se fizer, está mentindo. É igual, por exemplo, eu pego o evangelista Alisson para ele ministrar aqui a oferta. Irmão, vamos dar oferta, a igreja precisa da oferta, a igreja precisa do dízimo, só que ele não oferta e nem dizima. Ele está sendo o quê? Mentiroso. Irmão, é uma escala, que é uma engrenagem. Ele mentiu, o mentiroso é filho de quem? Olha aí. A gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente erra todo momento. E Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos 11, 25. O que está dizendo aí? Quando eu estiver orando, vamos lá, igreja, todo mundo junto com a Jéssica, todo mundo junto com a Jéssica, vamos lá, 1, 2, 3.
alguma coisa contra alguém, irmão, essa mensagem ela não dá ibope. Acredita nisso ou não? Essa mensagem não dá ibope. O que dá ibope, irmão, o que dá ibope é a mensagem daquela menina lá, como é que chama? Da Vitória. Ela mesmo falou, que pregar a Bíblia não dá ibope, que dá ibope é a mensagem dela. Essa mensagem que nos leva para o céu, viu, irmão? Tanto os irmãos que estão aqui me assistindo aqui, como os que estão em casa. É essa mensagem que leva a igreja para o céu. Mas se vós não perdoaste, também o vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, se você tem alguma coisa contra alguém e não perdoa, pode ter certeza que você também não vai ser perdoado, porque a Bíblia não mente. A Bíblia ela não mente. Não importa o que aconteceu, irmão, precisa pedir perdão. Ah, mas eu não tenho culpa, o culpado é fulano. Não tem problema, vai lá e peça perdão. Dá para ouvir um amém agora, não? Colossenses capítulo de número, aliás, Mateus capítulo de número 5, versículo 23 ao 24. Mateus 5, versículo 23 ao 24. O que está dizendo aí? Para aí, segura aí. O que está dizendo aí? Se você for levar a oferta no altar e se lembrar que tem alguém, que tem um irmão, que tem alguma coisa, não é você que tem alguma coisa contra o irmão, não. É que o irmão tem alguma coisa contra você. Poxa, o irmão está triste comigo. Não é você que está triste com ele, é ele que está triste com você. O irmão está triste comigo. Então eu tenho que ir lá pedir perdão para depois eu ofertar. Por isso que às vezes oferta, dizime, Deus não abre o céu, irmão. É porque precisa haver pedido de perdão, precisa haver conserto. Precisa haver conserto. E o versículo 24, o que é que diz? Olha aí. Deixa-lhe diante do altar a tua oferta. Vai e reconcilia-te primeiramente com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta ao Senhor. No altar do Senhor. Irmão, a coisa não é bagunçada não, não é de qualquer jeito não, tem organização. Deus não gosta de coisa bagunçada. Primeiro ponto dessa mensagem. Deus age em nosso favor de 4 modos. Primeiro modo, perdão. Segundo modo, justificação. O que é justificação, pastor? É ato mediante o qual, com base na obra justa e santificatória de Cristo na cruz, Deus declara aos pecadores condenados, livres de toda a culpa do pecado. Ele declara, o que é justificação? Você foi justificado, está livre, você não deve mais nada. É igual o banco que eu devo o apartamento, chega, ó, tua conta está quitada. Profetiza aí, rapaz, minha dívida está quitada. A tua dívida está quitada. Já está paga. Aleluia. O teu pecado, depois que você perdoou, está livre do pecado, foi justificado, a conta foi paga. Agora eu estou livre. Quem está livre aqui que pode dar um glória a Deus bem alto? Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5 e 1. O que está dizendo a igreja? Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Você acredita que o pecado tira a paz? Tira ou não? Tira. O pecado tira a paz.
Mas quando o Senhor compra a briga e acaba com o pecado da tua vida e você se converte, tem paz. Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos 5 e 9. O que está dizendo aí? Sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvo da ira. Irmão, o crente que congrega aqui, que foi embora porque diz que aqui não tem Bíblia, é mentira. É ou não é, igreja? É ou não é, igreja? Isso aqui é Bíblia, irmão. Eu não estou contando historinha, não. Eu congreguei numa igreja que toda vez que o pastor ia pregar, ele contava a historinha de Minas Gerais. Aí você sabe quem é, Jesus já levou ele. Os irmãos já sabiam de cor. Contava a história de Minas Gerais. Eu tive um pastor que toda mensagem que ele ia pregar, ele contava a história da melancia e dos caminhões de melancia. Pronto, já falei, já foi. Alguém sabe aí dessa história, conhece? Tinha uma irmã que estava pobre, começou vendendo melancia, daqui a pouco tinha 5 caminhões distribuindo melancia. É a mesma história da melancia, do pé de manga, da jaca, do pé de caju. Irmão, você está aqui para ouvir a Bíblia. Logo muito mais agora, sendo justificado pela fé, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se você é justificado pelo sangue, você é salvo da ira de Deus. Posso ouvir um amém? Romanos capítulo 5, versículo 18 e 19. Romanos 5, 18 e 19. O que está dizendo aí, igreja? Justificação de vida, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Diga comigo: o Senhor pagou toda a minha dívida. Gálatas capítulo de número 3, versículo 13. Gálatas 3 e 13. Pode ler, igreja. Ele pagou a nossa dívida ou não? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quem foi pendurado no madeiro por mim e por você? Quem, irmão? Jesus. Ele foi crucificado no madeiro. E os historiadores, irmão, eles dizem que a cruz era bem maior do que o seu braço. E aí o que aconteceu? Para dar na medida certa, teve que esticar. Que abriu o peito, ele esticou, que abriu o seu peito. Esticou os pés para baixo. Ele foi pendurado no madeiro. Alguém disse: desce daí. Se tu és o Filho de Deus. Ele disse: não, eu tenho uma missão para fazer, eu tenho uma missão para cumprir. Contudo que a última palavra dele na cruz foi essa: Pai, missão cumprida, tudo que o Senhor me mandou fazer, eu fiz, missão cumprida. O povo foi resgatado pela morte de Cristo na cruz,
resgatado pela morte de cruz. Nós fomos resgatados. Terceiro, regeneração. Pastor, o que é regeneração? É a obra do Espírito Santo que, por meio de Cristo, dá nova vida à pessoa que estava morta em pecado e transgressões. A regeneração é o nascer de novo, é uma nova vida. Não é aquele nascer quando você nasce lá na barriga da mãe, foi gerado, nasceu, já nasce em pecado, irmão. Já nasce em pecado. A regeneração é aquela que apagou todo o pecado. Efésios capítulo 2, versículo 5. Efésios 2 e 5, leia a igreja. Vamos fazer bonito, bem bonito. 1, 2, 3. Estando ainda diga comigo bem forte, pela graça sois salvo. E o versículo de número, Tito, versículo de número, capítulo 3, versículo 5. Tito 3 e 5. Não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Olha que maravilha! Não é pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. Pode dar um glória a Deus? Regeneração é o quê? É renascimento. Nasceu de novo. O Alf nasceu, 9 meses, nasceu. Passou pelo pecado. Você bebia cachaça, não? Bebia uma cachaça danada. Eu um dia cheguei lá em casa, irmão, na casa da minha mãe, assim, ó. Eu andava de 4 pés e ainda era sujeito a cair. Porque tem uns bebês que andam de 4 pés e ainda cai. Tinha uma ladeira assim para chegar na casa da minha esposa. Tinha uma ladeira assim para chegar na casa da minha esposa. E tinha um cara que bebia cachaça, ele chegava no pé da ladeira assim, ele parava. Olhando para subir. Irmão, parece que era uma coisa, ele olhava assim, ó, e atirava na carreira até chegar no final da ladeira. Eu nunca vi aquilo. Ele mirava assim, fazia a base assim e subia. Chegava lá em cima, ele caía. Aí o Senhor olha para a gente assim e fala, meu Deus, que coisa, né? Tinha um anjo, eu acredito que tinha mesmo, sabia? Teve uma vez, irmão, que eu saí do Pão de Açúcar. Eu trabalhava fazer móveis, né? Pão de Açúcar. Eu passava o dia cheirando cola de coisa. Aí eu saía, atravessava a Pinguela e entrava num barzinho. E era só 51 com coisa vermelha, é azulzinho que eu esqueci o nome. Como? Menta. Eu tomava 1 litro de 51 com menta. E aí, o cara era meu conhecido do bar, parava todo dia, mandou a mulher dele fazer um café para me dar, que eu estava muito ruim. Em vez de eu tomar o café, eu joguei o café na cara da mulher. Ali não fez nada, irmão, mas quando eu saí fora da favela, o couro comeu. Mas eu apanhei. Cheguei em casa de 4 pés.
Foi Deus que me levou. Jogaram numa sarjeta, numa vala assim, ó. Cheguei de 4 pés em casa. Passei 3 dias internado. Nunca mais vou fazer isso. Era só ficar bom. Mas quando eu passei por aqui, ó, regeneração de Cristo, eu nasci de novo. É um nascimento radical, irmão. Você muda totalmente. Você tem nojo do cigarro. Eu tenho nojo de pessoa que fuma, rapaz, chegar perto de mim. Nojo de cheiro de cachaça. É difícil para mim levar um morador de rua para tomar banho aqui. Eu fico com um bocado de dia com o cheiro da cachaça no nariz, ardendo no nariz. Isso é ser regenerado. Nasceu de novo. Aleluia. Quem nasceu de novo aqui, irmão, é nova vida. Não é o nascimento do pecado, o nascimento pecaminoso, mas o novo nascimento é um nascimento espiritual, santo, celestial, que resulta em nos sendo vivificado espiritualmente. O homem em seu estado natural está morto em seus deleitos e pecados, até ser vivificado, regenerado por Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 1. Regenerado por Cristo. Efésios 2 e 1. O que está dizendo aí? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Em ofensa e pecado. Efésios 2 e 6. Olha a mudança de Deus na vida do homem. Deus muda o homem totalmente. O que está dizendo a igreja? E nós... Olha que coisa maravilhosa. E nos ressuscitou. Nós estávamos mortos no pecado, juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz que Ele tira a gente do monturo e põe para sentar com os grandes. É assim que Deus faz com a gente. Está lá no lixo, no monturo. Eu acho que quando eu estava caído lá na lama, minha mãe disse assim: você não tem mais jeito não. Você não tem mais... Minha mãe falou que não tinha mais jeito não. Eu acho que ela tinha pedido a esperança. Ela tinha pedido a esperança. Ela disse: pai Ivonete, não casa não, que isso não presta. E Jesus fez uma obra na minha vida. Eu passei pela regeneração de Cristo. Aleluia. Pela regeneração de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20. 1, 19 e 20. O que é que diz aí na palavra do Senhor? Efésios 1. Às vezes eu falo, não dá para entender, né, igreja? Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20. O que é que está dizendo aí, igreja? Segundo a operação da força. Só Deus muda, irmão. Só Deus muda. Versículo 20. Aleluia. Vamos ver se eu consigo terminar aqui. Primeiro ponto, perdão. Segundo ponto, justificação. Terceiro ponto, regeneração. Nós fomos perdoados, fomos justificados, fomos regenerados. E agora, a parte melhor, adoção. Essa é a melhor. Ele nos fez família de Deus. Nós fomos adotados pelo Senhor. A adoção, a obra divina, pela qual a pessoa é justificada por meio da fé
em Cristo Jesus e é recebida na família de Deus como privilégio, com o privilégio de filho. Diga comigo: eu não sou bastardo, eu sou filho. E se você é filho, você é herdeiro do céu. Quem é herdeiro do céu pode dar um glória a Deus. E já aqui caminhando para encerrar esse último quarto ponto, João capítulo 1 e versículo 12. Nós somos filhos, somos herdeiros do Senhor. Nós não somos bastardos, nós somos filhos. João capítulo 1 e versículo 12. O que é que diz aí, igreja? Enquanto eu bebo água, vocês lêem. Aleluia. Mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, aos que creram no seu nome. Aleluia. Efésios 1 e versículo 5. 1 e 5. O que está dizendo aí 1 e 5? E nos predestinou para filhos de adoção. Por quem? Por quem, igreja? Está lá, ó. E nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo beneplácito da sua vontade. Para encerrar, João capítulo 8, versículo 44. Vamos ficar de pé. Vamos ler toda a igreja de pé. Diga comigo: eu sou filho, não sou bastardo, não sou adotado, eu sou filho. Irmão, abrindo um parênteses aqui, já vamos ler isso aí para encerrar. A gente tem que tomar muito cuidado. Não sou contra quem adotou alguém e deu uma família para alguém. A gente tem que tomar muito cuidado. Você tem que conhecer pelo menos a família da pessoa que está adotando. Você viu o que aconteceu agora, esses dias aí? Hein? Que às vezes Deus não dá filho para você. Ele não quer te dar um filho. Você vai e adota uma pessoa, e a pessoa faz o que fez. Matou o pai, que deu uma família para ele. Matou a mãe, que deu uma família para ele. Ainda matou a filha, que era do próprio casal. E eu já vi isso aqui acontecer demais, irmãos. Na minha carreira pastoral, eu já vi acontecer demais. Irmãos que adotou pessoas, adotou filho, foi jurado de morte, foi buscar na cadeia, foi buscar nas drogas. Então, irmão, é uma coisa para se pensar. É uma coisa para se pensar. Se Deus não deu para você, se contente. Contente. Isso aí não é luta, não. Isso não é prova, não. É luta. Porque prova é aquela que Deus dá, Marta. E luta é aquela que a gente pega com a mão. Prova é aquilo que Deus coloca a gente em prova. Ele coloca a igreja em prova mesmo. Mas luta é aquela que você pega com a mão. Então adotar alguém, irmão, é bem complicado. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Os que eu conheço aqui, que eu conheço 2 ou 3 pessoas que fez isso, só se deu mal. Só se deu mal. E tem gente aqui que também conhece. Então só se deu mal, tem que tomar muito cuidado. João 8,44, o que é que está dizendo aí? Vamos lá, igreja, 1, 2, 3, 8,44. Vamos lá, 1, 2, 3.
Está vendo aí, irmãos? Esse é aquele que fica infernizando todo mundo, inferniza a igreja, joga o irmão contra o outro, acaba com a amizade, ele destrói qualquer um. Mas aquele que nos justificou, aquele que nos resgatou, ele tem vida e vida com abundância. Mas esse aí é aquele que é pai do mundo. E sabe o que o adolescente falou? Se tivesse que fazer, fazia de novo. Não se arrependeu. Isso é coisa do diabo, irmão. É ele que destrói família, é ele que destrói vida. Mas nós somos justificados. Nós adquirimos do Senhor perdão. Fomos justificados, fomos regenerados e adquiridos por Deus. Fazemos parte da família de Deus. Posso ouvir um amém? Deus abençoe os irmãos. Guarda essa palavra no teu coração. Leve ela para a tua casa. E na sexta-feira tem trabalho novamente. Começa a campanha sexta? Já é o segundo dia, né? Como que é o tema da campanha? Vai estar aqui. Quem é que vai estar aqui sexta-feira? Missionária Tatiane. Inclusive tem um irmão que disse que vai vir aqui porque ela tem um testemunho muito forte, né? É da outra, né? Tem um testemunho muito forte. Ela olhou para o barraco dela que se desse um vento caía. Ela falou: Deus falou comigo que vai me dar para tudo o material que eu preciso para construir a minha casa. O irmão estava lutando para fazer um cômodo. Uma semana depois Deus mandou tudo que ela precisou e fez 3 cômodos, com tudo acabadinho, tudo bonitinho. Olha o que Deus faz, irmão. É testemunho forte. Irmão, que Deus abençoe os irmãos. Vamos estar orando para encerrar com o evangelista irmão Antônio.